Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre esse mais novo aporte na Jalles Machado, em que adquiri 72 ações a um preço médio de R$ 6,94. Então, basicamente aqui, aproveitei essa forte queda que vem pressionando o preço da Jalles Machado para baixo. E nos últimos 5 dias, se a gente perceber, foi uma queda de 11,52%. Então, realmente, uma queda muito forte sendo executada aqui nos papéis da Jalles Machado. E vamos entender basicamente o que estava acontecendo e que fez essa pressão para a queda nas cotações da Jalles. E antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa e também trazer notícias do mercado financeiro. Então é muito importante que você se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. Então, pessoal, basicamente isso aconteceu por causa desse fato relevante anunciado aqui pela Jalles, onde nele consta a data de pagamento do dividendo, que eles anunciaram ali na AGO, na Assembleia Geral Ordinária aqui, onde eles anunciaram um dividendo correspondente aqui a 44 centavos e a data agora de pagamento desse dividendo. Além disso, eles divulgaram também um aumento de capital privado. E aí, esse aumento de capital privado corresponde a, no mínimo, 30 milhões de reais e, no máximo, 60 milhões de reais aqui de aumento do seu capital. Aí, basicamente, isso será representado em espécie de ações, de no mínimo 4,6 milhões de ações e no máximo 9,2 milhões de ações serão emitidas. E basicamente esse preço aqui das emissões de cotação será de R$ 6,47. Consequentemente, muitas pessoas começaram a vender suas ações da Jalles a um preço aqui de R$ 8, R$ 7 reais, e começou então a pressionar os seus papéis para baixo, chegando aqui próximo ao preço anunciado aqui pelo valor de emissão dessas ações. E basicamente aqui é uma movimentação especulativa que está acontecendo com os papéis da Jalles. E aí o que a gente vai perceber é que essas pessoas estão vendendo, diluindo um pouco sua posição e aí exercendo seu direito de subscrição a um preço aqui de R$ 6,47. Isso aqui vale a pena? Basicamente não, e especulação nunca vale a pena. Então, basicamente o que você deve fazer é aproveitar essas discrepâncias do mercado em relação às cotações e você aumentar a sua posição acionária. E aí, basicamente, será uma posição acionária muito pequena, que irão emitir muito poucas ações, e quem não participar, então, dessa subscrição não terá tanto capital diluído assim. Então, sua posição não será muito diluída. Eu, por exemplo, vou ter aqui 145 ações no total e terei direito aqui a apenas, salvo engano, 5 ações. Então, nenhuma bronca nesse sentido, porém, recomendo que você sempre participe de subscrições para não ser diluído, como eu irei participar, mesmo tendo adquirindo apenas direito a 5 ações. Então, para você saber quantas ações você terá direito, basta você pegar esse valor que corresponde a uma nova ação ordinária. Então a proporção é basicamente nessa, e aí você deve simplesmente pegar esse valor aqui e multiplicar pelo valor que você possui de ações. Então eu, por exemplo, tenho 145, vou multiplicar então por 145, esse 0,031, etc. E aí você terá aí a quantidade de ações que você terá direito a subscrever. Então recomendo que você sempre participe de subscrições. E aí, basicamente, o que eles irão destinar esse recurso, o lucro líquido da safra de 2022 a 2023 foi de 692,3 milhões de reais. E aí, nesse recurso, eles distribuíram dividendos e também em relação a investir no crescimento, especialmente na construção da fábrica de açúcar na unidade de Santa Vitória e também em recursos oriundos aí do aumento de capital, será destinado à preservação da estrutura de capital da empresa e da posição de caixa da companhia, justamente para manter essa alavancagem bastante tranquila. E aí, se a gente pegar esse resultado do primeiro trimestre de 2024, então sempre estamos falando aqui da safra de 2023/2024, e aí o primeiro trimestre sempre é no segundo trimestre normalmente das demais empresas. Então o ciclo aqui trimestral do setor do agro é diferente das demais empresas. Então seguindo, a gente observa que a receita bruta no primeiro TRI de 2024 versus primeiro TRI de 2023 teve aqui praticamente uma estagnação e com uma tendência de baixa de 2,2%. Então nenhuma bronca nesse sentido. A receita líquida praticamente aqui a mesma, reportando aqui um acréscimo de 0,5%. E aí o que a gente observa é que o lucro líquido caiu em torno de 58,8%, reportando então 49,5%, e a margem também
do fluxo de caixa caiu 16,7% em relação ao primeiro TRI de 2023 versus primeiro TRI de 2024. E aí o que é que a gente observa? Que a empresa aumentou em 35,2% o seu capital de investimento, ou seja, o seu CAPEX aqui em relação ao primeiro TRI de 2023 versus primeiro TRI de 2024. Então a empresa viu seus resultados caírem, receitas estagnaram e aumentaram também a questão de investimento. E aí, basicamente, o que é que aconteceu? Porque os resultados caíram, porque eles seguraram aqui as vendas, não acharam interessante e aumentaram seus estoques. E aí, esse cenário basicamente acontece para empresas que atuam com commodities, e aí é bem interessante você ter estômago para aguentar esses ciclos. Então, existem ciclos de baixa e existem ciclos de alta. Então, se vocês observarem desde abril aqui, sempre há esse ciclo de acumular estoque. Então, abril de 2022, se a gente pegar aqui, inicia-se esse ciclo, e aí é onde há mais vendas do que estoque, e aí já em maio começa a acumular mais estoque do que venda. Aí maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. E aí começa, então, a aumentar o número maior de vendas e, consequentemente, o número de estoque você vai perceber que vai diluindo. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e aí maio volta novamente a ter esse aumento no estoque, que é o que a gente percebe aqui na safra anterior e se repete agora na safra atual. E aí o que é que a gente vai observar? Aumento de estoque desde maio, junho e agora julho, e provavelmente iremos perceber isso no mês de agosto, como vimos lá atrás, setembro e outubro, e aí começa novamente aumento de vendas e diluição aqui do seu estoque e vai apresentar bons resultados no médio prazo. E, consequentemente, muitas pessoas irão vender seus papéis, pressionando os papéis para baixo, e aí quem se aproveitar dessas oportunidades irá fazer uma boa posição a um preço bem interessante, e aí, consequentemente, quando voltar a reportar bons resultados, o ciclo vai fazer com que haja bons resultados e as pessoas vão voltar a comprar a Jalles, pressionando o preço então para cima, e aí quem se aproveitar vai fazer um bom negócio. Aí se a gente observar em relação à alavancagem da empresa, bem tranquila, mesmo tendo aqui 14% a menos de caixa em relação ao quarto TRI de 2023 versus primeiro TRI de 2024, e aí dívida líquida então aumentou 12,3%. Então a empresa vem investindo bastante e de forma forte e agressiva, porém a gente percebe que bem tranquila essa questão de endividamento da empresa. Então, só para vocês terem ideia, a dívida aqui no curto prazo não incomoda, apenas 10% de 214,6 milhões de reais, com um caixa aqui de 877 milhões. Então, nenhuma bronca nesse sentido. E se a gente pegar 90% da dívida é para o longo prazo. Além disso, se a gente tirar a dívida bruta versus o caixa, temos então a dívida líquida de 1,2 bilhões de reais. Então, de fato, não há nenhuma bronca nesse sentido. Além disso, no longo prazo, 90% da dívida e a empresa gera muito caixa e vem investindo bastante para colher esses fortes resultados. Se a gente observar em relação ao patrimônio líquido da empresa, vem aumentando safra por safra. E se a gente pegar, então, esses dados atualizados do dia 30 de junho de 2023, e a gente observa o quê? Que o patrimônio ele aumentou em relação ao dia 31 de 3 de 2023. Então, 3 meses depois, a gente já percebe que aumentou o seu patrimônio líquido, gerando valor para o acionista. E aí, para você calcular o valor patrimonial por ação, basta pegar esse valor do patrimônio líquido, dividir pela quantidade de ações que a empresa possui. E nesse caso, o valor patrimonial por ação da Jalles Machado é de R$ 6,74. E aí, o que é que a gente pode perceber aqui, basicamente, é que esse valor patrimonial, com as cotações atuais, a gente vai ter um preço sobre o seu valor patrimonial de 1,03, ou seja, praticamente você está pagando o preço justo pela ação nessas cotações em que adquirir aqui a Jalles a um preço de R$ 6,94. E aí, se a gente pegar o lucro líquido esperado para a safra 2023-2024, é de 474,4 milhões de reais. Isso aqui dá um lucro por ação de R$ 1,61 e um preço sobre seus lucros de 4,31 vezes. Ou seja, você paga aqui o preço justo pelo valor patrimonial da empresa, que tem investido em patrimônio e, consequentemente, esses patrimônios vai aumentar. Tem aqui um preço sobre seus lucros de 4,31 vezes, ou seja, na prática, em menos de 5 anos você vai reaver todo o seu capital investido nessas cotações na empresa através de apreciação do papel mais dividendos. Então, de fato, aqui a empresa está em patamares bem interessantes. E aí, conforme a política de distribuição de dividendos da empresa, se ela distribuir o payout mínimo de 25%, estamos falando então de 40 centavos de dividendo em relação às cotações atuais, um dividendo yield de 5,8%. E aí, se a alavancagem estiver controlada, ou seja, abaixo aqui de 2,5 vezes a EBITDA, o fluxo de caixa da empresa, eles poderão distribuir 40% desses lucros ou destinar esse restante para a reserva, que devem ter aqui de reserva 20% em relação ao seu capital.
Feito isso, se caso eles distribuírem 40%, a gente vai ter então um total de 64 centavos aqui para serem distribuídos. E aí, pessoal, esqueci de atualizar esse detalhe, então vamos fazer isso aqui agora na prática. 64 centavos dividido pelo valor da cotação de R$ 6,94. Então aqui, esqueço isso aqui porque eu não atualizei a tabela. Então, dividido aqui por R$ 6,94, a gente está falando de um dividendo yield aqui de 9,28%. Então, de fato, aqui estamos falando de um dividendo yield de 9,28%, se a Jalles, como a gente viu, não está alavancada, distribuir 40% dos seus lucros para os seus acionistas. Aí, se a gente calcular aqui o valor intrínseco da empresa, em relação aqui pela fórmula de Benjamin Graham, a gente vai perceber que a margem de segurança da Jalles Machado nesse momento é de 49%. E aí eu vou abrir aqui a fórmula para vocês entenderem como é feito o racional. E aí, basicamente, você utiliza aqui o lucro por ação atual da empresa, e no caso eu utilizei aqui o esperado de expectativa, e também você utiliza aqui o valor patrimonial. E aí, se a gente pegar então o PL e o preço sobre o seu valor patrimonial, a gente obtém então um resultado bem conservador do valor intrínseco, fazendo aqui uma taxa de desconto de 15%, como se trata de um setor mais cíclico, então taxa de desconto maior. Aí preço intrínseco final de R$ 10,34, em relação às cotações atuais, 49% de margem de segurança, ou seja, estou adquirindo uma boa empresa abaixo do seu preço intrínseco aqui pela forma de Benjamin Graham ajustada de 49% de desconto. Então, de fato, no meu ver, ela está muito barata e é uma ótima oportunidade neste momento. E aí, se a gente observar, ela é a terceira ação da minha carteira e aí pretendo ter essa ação sem expectativa de venda. Então, sempre utilizo aquele famoso jargão invisto aqui de empresas para o resto da minha vida. Consequentemente, pessoal, pode haver alguma situação que possa me fazer vender a empresa. Ou perda de fundamentos, ou supervalorização, onde a empresa ela está sendo negociada por 200 vezes o seu lucro. Isso já aconteceu, por exemplo, com a Magazine Luiza. Então, tem situações que, claro, podem fazer você vender suas ações, mesmo que você não tenha intenção de vendê-las para o longo prazo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.